Retornando aqui pela nossa TV Cidade, o programa Cidade Aberta, no canal 14, canal digital da NET aqui em Farroupilha. O Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, cuidando da nossa cidade. E também do Grupo Feltrin, muito mais pela cidade, muito mais por você. Nesta quinta-feira, na última quinta-feira, no restaurante Parque dos Pinheiros, no Almoçando com a Six, o tema foi valores, relacionamentos e espiritualidade na modernidade. A palestrante do dia foi a pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que atende o município de Farroupilha, a paróquia de Farroupilha, a pastora Paula Negleu. Ela falou durante quase uma hora sobre o assunto para os presentes no Parque dos Pinheiros e, aliás, a casa completamente lotada, falando muito sobre valores, sobre relacionamentos e, claro, culminando com o tema espiritualidade. Depois da palestra, nós da TV Cidade conversamos com a pastora Paula Negleu e ela falou sobre a dificuldade de relacionamentos, enfim, como construir relacionamentos no momento. Vamos acompanhá-la. Eu acredito que sim, né? Acho que aquilo que a gente acredita perpassa os nossos sentimentos, e quando a gente está de bem com a gente, feliz, em paz, eu acho que isso se reflete nas nossas palavras, nas nossas atitudes, e é muito importante cultivar isso, né? Como nós podemos agir também com uma certa naturalidade, com segurança, diante dos obstáculos e das dificuldades do dia a dia? Sendo pessoas esperançosas, né, sem deixar a fé nos desmotivar, muito pelo contrário. Eu acho que tudo que a gente fala e ouve falar na nossa realidade, no nosso dia a dia, é sobre a crise, é sobre os valores que não existem mais, sobre a desunião, sobre a falta de justiça, a impunidade, né? E como é que a gente reage quanto a isso, né? Trazendo a positividade através das nossas atitudes para que a gente propague a transformação e a paz. Como é que a gente pode descobrir e saber o momento de uma mudança? Uma mudança é difícil daqui a pouco de ser colocada em prática, mas ela tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro? Especialmente de dentro para fora, porque você está transformando aquilo que te faz sofrer muitas vezes. E acho que não tem como dividir, né? O que me faz sofrer talvez vai ter consequências para ti se eu convivo contigo. Porque talvez eu vou transparecer a minha amargura, os meus medos, as minhas angústias, o que não é difícil, né? Isso acontece muito no nosso dia a dia. E como é que a gente trabalha? Sabendo e nos conhecendo. A partir do momento que eu sei quais são as minhas limitações, eu posso transformá-las em uma oportunidade de aprendizado. Agora, quando eu não tenho essa predisposição, eu vou talvez usar isso como uma bengala e vou dizer eu não consigo por tal e tal maneira, né? Ou por isso, por aquilo outro. Tudo começa com a minha disposição. Falando um pouco sobre valores nós vamos aprendendo ao longo da vida. Qual a importância deles para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Eu acho que é aquilo que nós somos, né? Eu não tenho como desvincular a minha vivência de família, dos meus pais, por mais simples que eles sejam. E eu acredito que o que eu sou hoje, o que eu transpareço hoje, tem um pouquinho de cada um deles. Ok, obrigado, pastora Paula Negleu, pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que atende a paróquia no município de Farroupilha também. Uma bela palestra no restaurante Parque dos Pinheiros, que com certeza chamou a atenção de muitas pessoas. E o comentário depois da palestra era esse. Até algumas pessoas que não são seguidores da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e que são católicos, por exemplo, aplaudiram e destacaram a conduta, a forma como a pastora colocou o tema. Mas o nosso convidado no programa de hoje é o empresário Jaime Lorandi, diretor da Plásticos Itália, 26 anos aqui no município de Farroupilha, 26 anos da empresa, são 6 anos no município de Farroupilha. Estamos falando sobre ética, sobre liderança e por aí afora. E o Jaime falava no bloco, no encerramento do bloco passado, e fazia uma pergunta: por que, e isso é verdade, porque hoje muitas pessoas não criam raízes dentro de uma estrutura empresarial? Parece que hoje, Jaime, está tudo muito descartável. Eu posso, eu faço, sou eu, não precisa. As pessoas estão um pouco seletivas demais? Eu percebo, inclusive, tem umas seleções de pessoas que trabalham na empresa e existe uma carência de sonhos. Carência de sonhos. Ou seja, a pessoa tem dificuldade de
e extroverter o seu sonho. O que ela deseja da vida? O que ela quer? Por que ela está trabalhando? A maioria que enxergamos assim nas respostas trabalham para pagar as contas, trabalham para ter um salário. Aquele trabalho bombeiro. É, exatamente, aquele trabalho para dizer assim, bom, como eu tenho que pagar água, luz, comida, tenho filho para sustentar, tenho um aluguel ou casa... Tá bom isso. Trabalhar. Mas, na realidade, a essência do trabalho é a dignidade humana. A dimensão maior. Exatamente, essa é a dimensão que nós temos. Pô, eu trabalho porque eu tenho uma dignidade, eu quero ser útil à sociedade. Eu faço parte de um grupo de trabalho, eu vou dar o melhor que eu posso para esse grupo de trabalho, porque a partir dali é que eu vou ganhar o meu eu vou ter o meu ganha-pão. Então, é a partir dali que se cria raízes desse discernimento de querer trabalhar para ser útil. Filosoficamente, né? Eu sempre digo assim, ó, a morte é certa. A morte é certa. Ser feliz é o que nos resta. Como ser feliz no trabalho? Mostrando sua dignidade, mostrando seu valor, mostrando sua contribuição, mostrando sua utilidade. Se é para trabalhar só para ganhar dinheiro, não funciona. E o fardo é pesado. E existe um vazio dentro da pessoa. Existencial. Da maioria. Sim. Porque não, a gente não pode generalizar, não sou generalista. Certo. Quem é que toca uma empresa hoje? São as pessoas. São os Pessoas, quantas? Eu digo assim, ó, de 60% a 70% das pessoas tocam a empresa. São os comprometidos. São aqueles que gostam de trabalhar. Aí nós temos ali uns 10 a 20 pessoas que são os normais. Né? Ou seja, aqueles que dizem assim, olha, se empurrar eles vão, se puxar eles vêm. Estão no meio termo, em cima do meio. Se não fizer nada, eles não fazem nada. Tanto faz como tanto fez. Isso. E tem aí em torno de 20% que trabalham descontentes. Por obrigação. Por obrigação, porque então julgam que a empresa paga mal, porque na realidade eles estão endividados e não conseguem pagar todas as suas contas. Então culpam a coletividade que trabalha. Então essas próprias pessoas têm dificuldade de dar o melhor que podem. É aí que nasce então aquele vazio no mundo do trabalho, que não se cria raízes. Desculpe, eu vou ter que inverter aqui os percentuais que eu falei. 20% toca a empresa. Não, 20%? E não 60%. 20% a parcela é pequena. 60% são os normais. Empurra vai, se puxa Na bem. Na zona do comodismo. Exatamente. E 20% são pessoas que trabalham porque precisam do salário. Por obrigação. Exatamente. Então quem realmente veste a camiseta, 20%. Exato. Isso, é esses que puxam. Esses são os felizes. Para alguns, os puxa-sacos. Para quem? Para os normais e para os descontentes. Certo? Mas na realidade são os comprometidos. Os comprometidos. E em cima disso também a gente sente, por questões da educação ética, a falta de amor ao trabalho. Ou seja, nós temos aí muitas pessoas que não gostam do que fazem. Fazem porque precisam dos recursos. A maioria, porque são os normais e os descontentes. O que nós precisamos é alimentar nas pessoas um sentido para as suas vidas. Terem sonho. O sonho move, o sonho arrasta, o sonho faz a pessoa vislumbrar, ir longe. Por mais humilde que seja, o sonho é um sonho. Tem muitas pessoas que dizem, olha, eu quero ter uma casa, casar, ter um filho. Ótimo. Então lute por isso. Faça isso. Dê o melhor que você pode para conseguir isso. Não fique pipocando para lá e para cá em empresas. Crie raízes. Dê o melhor que você pode na empresa. Aí você vai ter um crescimento econômico. Do crescimento econômico você vai poder sustentar esses desejos que se tem. Porque quando se fala em casa, em carro, em ter família, em ter um filho, requer recursos. Com certeza. Então as pessoas maduras conseguem realizar seus sonhos dessa forma.
E quando se fala em família, se começa primeiramente numa estrutura familiar. E a estrutura familiar está na estrutura conjugal. E a família precisa ser planejada? Opa! Sim. Senão... É óbvio. O que é o planejamento familiar? É quantas pessoas, quantos filhos nós efetivamente podemos criar, educar, sustentar e dar um futuro bom. Não é quantos filhos nós queremos, é quanto nós Podemos, exatamente. É isso. Não é? Então, em cima disso, existe um planejamento. Quantos filhos nós podemos ter? Bem, nós falamos então sobre esses processos da ética, sobre os processos da falta de amor na maioria das pessoas ao trabalho, mas o que leva a isso em termos de civilização? Esse assunto eu gostaria de abordar porque é a conclusão do livro que eu faço. Certo. Né? Logo, a ética deve ser um tijolinho ou um tijolão muito especial na construção da civilização. É a base. É a base. Não é tijolinho, é a sapata. É a sapata. Né? Então, o livro Paraíso Solidário, ou seja, um paraíso de solidariedade, onde a solidariedade está baseado nas pessoas darem o melhor que podem para o bem de todos. Certo. E fazerem seus sacrifícios pessoais para terem uma virtude maior futura, ou seja, para coletar algo melhor no futuro. Que futuro nós queremos para o nosso país? Essa é uma grande pergunta. Queremos isso que está aí? Exato. Assim como está bom? Ou será que a gente poderia construir um país melhor para todos? Ou que pelo menos melhorasse a qualidade de vida da grandiosa maioria da população? Então aí nós começamos a dizer o seguinte: bom, podemos ter projetos econômicos, mas se nós não tivermos a educação sobre a ética, a gente vai estar construindo castelos sobre a areia. Vai desabar. Vão desabar. Vão desabar. Porque não, toda a economia e toda a política, ela está estruturada nos bons relacionamentos ou nos relacionamentos bons e certos que nós temos entre nós. Então começa por ali, a ética e a solidariedade. Esse é o primeiro ponto. Depois nós podemos fazer um planejamento econômico futuro para um país desenvolver. E o Brasil, ele tem uma característica muito específica e história de desenvolvimento econômico. Ou seja, nós temos a maior área de terra fértil do mundo. Nós temos o maior volume de água potável, de água doce do mundo. O aquífero Guarani. Não, e por cima também, cima. Amazônia, etc. E outra, o mundo, ou o ser humano, tem como necessidade básica a comida. O resto é tudo consequência da qualidade da melhoria de vida. O automóvel, a casa, a roupa, mas a comida é básica. Portanto, nós temos no país todos os recursos necessários para sermos o maior produtor de comida para o mundo. Temos tudo. Quer dizer, temos os recursos, só não temos as pessoas, só não temos os planos. Então nos falta uma liderança política ética que una as lideranças empresariais, as lideranças políticas, as lideranças sociais, para nós termos um objetivo de qualidade de vida para todos através do trabalho. Não temos como gerar riqueza senão trabalhando. Mas vamos fazer o quê? Comida para o mundo. Que ótimo negócio. Excelente. Que ótimo vamos negócio. fazer o quê? Automóvel para o mundo? Nós não temos tanta tecnologia assim para isso. Vamos fazer roupas para o mundo? Bom, nós não temos tanta tecnologia para isso. Não somos referência para isso. Exato. Agora a questão geográfica, ambiental, clima, nós produção podemos agrícola. fazer comida, mas para isso precisamos de um povo ético. E o povo ético, ele é trabalhador. Então, através do trabalho e das lideranças políticas e empresariais, nós podemos fazer isso. Gerar riqueza para todos, fazendo o que nós temos de melhor condição. Então, por isso, a gente pode notar que o Brasil, desde o seu descobrimento,
ele foi sempre um provedor mundial do extrativismo. Começou com o pau-brasil, depois veio a cana-de-açúcar, depois veio o ouro, que é extrativismo, depois veio o café, que é comida. Hoje tem a soja e tem o gado, que é comida. Mas nós sempre exportamos de forma de commodity. Então, por exemplo, nós somos um dos maiores exportadores de soja do mundo. Então, mas por que a gente não exporta óleo de soja já embalado com grande valor agregado? Nós não fizemos isso porque os Estados Unidos só exporta soja e a Argentina só exporta soja. E são os 3 maiores produtores de soja do mundo. Mas espera lá, se nós tivermos uma política de exportação, vamos fazer desses 3 países uma organização dos países produtores de soja. E a gente vai dizer para o mundo, nós não exportamos mais soja. Nós vamos só exportar óleo de soja. Pronto. Mas tem que ter um acordo dessas 3 nações para fazer Brasil, soja. Argentina e Estados Unidos. Os maiores consumidores são os chineses. Os chineses são os maiores compradores de soja. Mas vamos dizer, chineses, agora nós vamos oferecer para vocês óleo de soja. Óleo de soja, e não a soja in natura. E eles não podem plantar soja tão competitiva como nós. Porque o clima não é favorável. Exatamente. É esse tipo de coisa que a gente precisa. Somos grandes exportadores de cacau. Nós, Filipinas e tantos outros. Mas vamos fazer um bloco dos países produtores de cacau. E vamos dizer para o mundo. Produzem o chocolate aqui no Brasil. Produzem o chocolate lá nas Filipinas. Suíços, vocês são excelentes produtores de chocolate. Botem suas empresas aqui. Mantenham suas marcas mundiais. Mas nós não vamos mais exportar cacau. Nós vamos exportar chocolate já embaladinho, tudo direitinho. Então venham para cá. Então nós vamos exportar valor agregado. São coisas simples, mas exige uma diplomacia mundial muito grande. Falta liderança política. Jaime, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais, em seguida a gente volta então o terceiro segmento do programa Cidade Aberta, hoje com a presença do empresário Jaime Lorandi, aqui nos estúdios. O Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, muito mais pela cidade, muito mais por você. Como eu falava no início do programa, e não estava equivocado não, um aprendizado ouvir o Jaime Lorandi falando sobre ética. Ficaríamos aqui muito tempo, porque realmente a didática dele nos envolve, nos chama para o assunto. Mas eu tenho uma colocação para fazer ao Jaime, tudo muito bom que ele colocou, e aí eu quero trazer um pouquinho para a nossa realidade. Será que tem volta ao nosso Brasil, a partir desses conhecimentos, é possível formar uma nova civilização do jeito que nós estamos hoje? Depois a gente amplia esse assunto aqui no programa Cidade Aberta.